Oi pessoal, então vamos aí continuar o nosso material do nosso projeto com C Sharp. Então vou aqui com vocês começar o desenvolvimento dos nossos repositórios, só que antes disso nós vamos criar um repositório genérico. Esse repositório genérico vai ser basicamente uma coisa que eu tinha criado aqui errado, de acordo com o meu projeto. Façam a seguinte alteração, pessoal, no projeto de vocês. Tragam a classe base BO, até o nome do pacote aqui, para o úteis. Aqui dentro do category a gente precisa fazer alteração também. Só para evitar alguns errinhos, que eu tinha colocado na verdade ela dentro do base BO, então tinha ficado errado dentro do úteis e não dentro do BO. Então aqui vamos criar dentro da classe da pasta úteis, vamos criar uma nova interface que seria aí repository, e generic repository. E essa interface genérica, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Então aqui eu estou criando a minha interface genérica. Esse T aqui, pessoal, vai corresponder ao tipo de alguma entidade nossa, de algum BO. Então esse carinha aqui, eu estou até colocando que meu tipo genérico T, ele precisa ser do tipo base BO. Então esse cara aqui, esse generic repository, ele vai permitir com que o nosso projeto ele tenha já uma estrutura básica para os nossos repositórios. Então aqui eu já tenho get query, esse get all que traz todos os resultados, o where que vai selecionar alguns resultados, o single que traz apenas um, se trouxer mais de um baseado na query link aqui, ele dá um erro. First, ele pega o primeiro registro. O first, nesse outro caso aqui, ele pega o primeiro registro de uma consulta, o delete deleta, o add deleta, adiciona, o attach ele atacha ou coloca aquele objeto no cache do Ent Framework, o update ele atualiza e o save changes é como se fosse um commit no nosso banco. Beleza? Então, esse generic, essa interface em um projeto novo de vocês não altera, é a mesma coisa praticamente. É claro que vocês às vezes podem customizar de acordo com o desejo de vocês. E aqui a implementação do nosso generic repository. Vou até codificar ele aqui junto de vocês. Então, interface e generic repository, que é do tipo T, where T base BO. Tranquilo, pessoal? Então aqui agora eu preciso implementar os métodos da minha interface. Esse carinha aqui, pessoal, que estou usando é o ReSharper, então ele já traz algumas funcionalidades que facilitam, mas vocês também podem simplesmente fazer assim, para implementar os métodos da interface. E isso evita alguns errinhos, ok? Eu vou colocar aqui um region, que seria public methods referente a essa interface aqui. Tranquilo? Isso aqui só para delimitar algumas partes do nosso código. Aqui nas nossas propriedades, pessoal, nós vamos ter duas propriedades. A primeira, que é a nossa dbContext.
a nossa outra que vai ser a db7, que é do tipo category int, data7. Beleza, criei aqui as minhas duas propriedades, o contexto, que é basicamente a referência que nós vamos fazer àquele Northwind Ents. Um construtor que nós vamos colocar aqui do nosso Generic Repository, que é esse carinha aqui. Vamos ter um outro construtor também. Esse outro construtor aqui, ele vai receber um db context. Beleza? Então aqui, ó, nesse db context, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o vou pegar o meu context, guardar esse carinha aqui na minha variável, e vou pegar também o dataset e vou setar a partir do meu context. Eu vou recuperar o meu set t aqui. Eu tinha colocado aqui errado, aqui na verdade é t. E esse carinha eu vou dar um this. Então aqui, ó, pessoal, o que nós temos nesses construtores aqui que eu acabei de adicionar? Então eu estou criando aqui um construtor sem passagem de parâmetros, e esse construtor ele chama para nós esse outro construtor aqui, passando uma instância do Northwind Ents. Então esse db context seria o nosso contexto do nosso banco, do Ent Framework que a gente está relacionando ali. A gente pode deixar para o cara passar ou simplesmente instanciar esse padrão aqui, que já pega connection string, instancia tudo e já faz tudo aí para a gente. E esse outro construtor aqui que recebe esse contexto, ele simplesmente guarda esse contexto aqui na nossa propriedade e recupera o set de acordo com aquele tipo. Então se eu tiver aqui um set de categorias, o meu repositório de categorias, aqui eu vou guardar todas as minhas categorias. É claro que isso aí ele vai fazendo lazy loading. Ele não traz tudo para a memória, efetivamente. Então, basicamente isso, e vamos agora construir aqui os nossos métodos. O que eu tenho de métodos privados? É mesmo. Deixa eu simplesmente criar aqui agora um método privado. Esse validate, esse carinha, ele recebe um base BO, desculpa, na verdade ele recebe um entity do tipo T, e esse entity ele é validado. Tranquilo? Então esse método validate, pessoal, ele vai ser sempre chamado para tentar validar a nossa entidade, na hora que ela estiver chegando antes de ir efetivamente para o banco. Return a dataset as variable. Então aqui a gente está retornando como variable. Vou retornar aqui já só o meu dataset direto. Então o find all é só retornar o dataset, o get all. O where, o que a gente vai fazer é pegar o dataset e chamar o link where para ele, passando exatamente a mesma consulta que o cara passou na chamada do método. O single também é praticamente a mesma coisa. Eu vou pegar o dataset e vou dar um single, passando aqui o nosso where. O first, aqui nesse nosso caso, é um dataset, dando simplesmente um first. Esse outro aqui
passando já o where, o delete. Esse delete, pessoal, no nosso caso aqui, ele é um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente deleta uma certa entidade da memória para depois remover ela efetivamente do banco. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu dataset e pedir para remover uma certa entidade. E a hora que eu chamar o método saveChanges, ele vai commitar aquela alteração no banco. Beleza? Então lembrando que essa entidade ela já tem que estar no contexto ali do Entity Framework. Se ela não estiver no contexto do Entity Framework, vai dar pau. Beleza? Então, o que é às vezes um procedimento que é feito? Ou a gente atacha um objeto no contexto do Entity Framework, ou a gente busca aquele objeto do banco para depois deletar. Beleza? Aqui o adicionar, que nós pegamos simplesmente o dataset, damos um add na entidade. E damos também um save changes para salvar. Ah, tem antes uma coisa. Antes de enviar qualquer entidade para o nosso banco, eu tenho de validar ela. Então, na hora que eu chamei esse método validate, ele chama o validate da entidade. Se a entidade estourar qualquer exceção, ele não deixa salvar aqui no nosso banco. Beleza? O attach, ele faz a mesma coisa, eu tenho de dar um validate antes. Dataset attach entity isso aí. Então vou atachar. Observem que aqui eu não tenho um save changes, pessoal. Por que eu não tenho esse save changes aqui? Porque nesse caso eu estou simplesmente colocando aquele dado na memória, no cache ali do Entity Framework. Não estou efetivamente fazendo operação de adicionar ou nada. Eu simplesmente estou tornando ele conhecível, de forma que ele conheça, o Entity Framework conheça aquele carinha. Esse update aqui, ele já é um pouquinho mais chato, esse código. O que esse código aqui faz, pessoal? Ele simplesmente vai ficar fazendo assim, ó, eu pego uma entidade, a hora que eu vou salvar ela no banco, eu comparo se aquela entidade teve algum atributo alterado. Se teve algum atributo alterado, eu vou falando, esse atributo foi alterado, esse não, esse foi, e esse outro foi alterado, e eu marco isso por Entity Framework. Uma vez que eu marquei isso por Entity Framework, que foi alterado, que foi modificado, simplesmente vem e salva as alterações. Aí efetivamente ele vai e commita aquilo ali no banco. Beleza? E aqui a gente chama o context.savechanges, que é o commit das alterações que foram feitas no nosso contexto. E esse dispose, que é simplesmente ignorar às vezes alguma operação que foi feita. Então esse é o nosso generic repositório. Então as nossas duas propriedades, o construtor, os métodos públicos da interface. Então está criado aí o nosso repositório genérico. Agora, para a gente criar o repositório específico das nossas entidades, é bem simples. O que a gente precisa vir aqui, criar uma interface e category repositório. Esse carinha aqui, nós vamos nesse nosso caso aqui, estender a interface e generic repositório, falando que aqui a gente trabalha com category entity. Tranquilo? E agora o repositório. Então, pessoal, aqui o que nós precisamos colocar
no nosso repositório específico, na implementação, é só isso de código. Então, quando eu for criar um outro repositório aqui, vai ser basicamente esse o código aqui que a gente vai colocar. Eu estou implementando aqui, estou estendendo o generic repositório, porque ele já pega já todo o CRUD. E especifica aqui que a entidade é category entity que a gente está trabalhando. Essa interface category repository, ela simplesmente estende o generic repository, falando que a gente está trabalhando também com a entidade category entity. E aqui, pessoal, o que é a ideia do repositório? Tudo que a gente tiver de consulta específica, operação no banco relativa a categorias, nós vamos colocar nessa classe aqui. Isso evita que a gente fique espalhando pelo nosso código, entre camadas, entre classes, entre projetos, códigos de consulta e ações que trabalham com dados, beleza? Em específico do banco. Então isso evita. Então a gente vai sempre centralizar nos nossos repositórios. Isso evita que a gente coloque código muito separado e principalmente facilita em manutenções, que a gente sabe onde está o nosso código, beleza? Então o nosso repositório já está criado aí. Vamos agora efetivamente testar esse carinha aqui sendo o nosso repositório. Então eu vou vir aqui e vou chamar o category repository. Chamei aqui o category repository e agora eu simplesmente dou um get all, tranquilo. Então esse método aqui, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar todas as informações e mostrar ali pra gente. Eu vou deletar aqui o arquivo de log para a gente poder executar esse teste unitário aqui novamente. Eu vou só dar um run. Então está aqui, pessoal. Ele trouxe para nós as informações, igual a gente pediu aqui. Eu vou fazer aqui agora algumas alterações no teste unitário, só para simplificar e até mesmo para a gente ver outros exemplos de codificações aqui no nosso projeto. Eu vou criar aqui, pegar o meu repositório. Então esses testes unitários que eu vou criar aqui a mais, pessoal, é simplesmente para vocês verem algumas outras funcionalidades e até mesmo para testar o nosso repositório. Então, public static, o que significa esse class initialize? Eu estou simplesmente criando aqui um método que ele vai ser executado no início do nosso teste unitário, para fazer qualquer tipo de configuração dos nossos testes. No nosso caso aqui, eu vou simplesmente instanciar a minha variável repositório com a categoria repositório e guardar essa variável aqui e ser utilizada em todo o nosso teste. Beleza? Então aqui eu posso agora só vir aqui, ó, a minha variável repositório e executar o teste do find all. Vou criar aqui agora um outro teste unitário, vou até copiar aqui, já que o vídeo está ficando um pouco extenso, e criar aqui alguns testes. Então aqui, ó, um teste que adiciona uma nova informação no banco, outro que deleta, esse outro aqui que ele testa um update, nesse cara aqui o anterior ele adiciona e deleta, e esse outro aqui ele simplesmente pega o primeiro elemento e atualiza a descrição. Tranquilo? Então é bem simples aí os nossos testes unitários. Eu vou rodar aqui todos os testes unitários, só para ver se vai efetivamente rodar com sucesso. Lembrando, pessoal, uma coisa que facilita o desenvolvimento de vocês é utilizar essa ferramenta que eu uso bastante, que é o ReSharper. Ela facilita bastante, muito mesmo, o nosso desenvolvimento. Ela tem os processos de autocompletar, então é bem completo realmente. O que é que está reclamando aqui?
Ah, sim, acho que foi aquele código que eu tinha colocado anteriormente. Deixa eu só recompilar aqui o projeto, porque a gente não tem mais nenhuma validação aqui no meu category entity. Vou dar um clean, um rebuild aqui. Vamos ver se ele vai executar o teste unitário agora, os nossos testes unitários aqui corretamente. Então lembrando aqui, pessoal, que eu estou executando o teste unitário de todo mundo aqui, beleza? Então teste do find all, teste do add, teste do delete, teste do update. Dica, coloquem breakpoint e vão vendo o que está acontecendo, tranquilo? Que eu só estou testando o nosso repositório. Então, se vocês tiverem dúvida, coloquem breakpoint e vão vendo certinho tudo que está sendo executado. O que ele está reclamando aqui, DB? Depois eu vejo esse errinho aqui e volto, pessoal. Então aqui, ele já mostrou, ele executou corretamente os códigos de listagem. Tranquilo, deixa eu ver aqui quais aqui que ele devem... Ai. Não. Eu vou executar aqui alguns testes, executar só esse aqui em separado. O teste de adicionar para ver se ele vai funcionar. Então vai usando o ReSharp. Ah, sim. O que está acontecendo aqui, pessoal? É que eu tinha colocado o nome da nossa categoria aqui muito grande. E ele não pode ser desse tamanho aqui. Então era isso que estava acontecendo no erro. Vamos ver agora se ele vai executar corretamente. Ele precisa adicionar lá no banco a minha entidade. Então aqui, ó, ele adicionou corretamente no banco a nossa entidade, beleza? E aqui, se eu executar os nossos testes unitários, ele deve executar tudo corretamente. Então foi só um errinho que eu tinha colocado aqui, que era do tamanho do nome da minha categoria, que ela não pode exceder 15 caracteres, se estava excedendo. Então aqui, ó, adicionado, deletado. Então rodou o nosso teste unitário aí corretamente. Beleza? Então, nosso vídeo termina por aqui, pessoal. No próximo vídeo eu volto, finalizando, mostrando para vocês a criação dos outros repositórios. Então, um abraço. Se estiverem gostando aí, deixem um like ou dislike, deixem a opinião de vocês. E até mais, pessoal.